Apresentação das classes gramaticais. A morfologia, vamos entender o que significam essas palavras. Por que recebe o nome de morfologia? Morfo significa forma, constituição. Logia provém de logos, conhecimento, aquisição, estudo. Então, se eu pegar esses dois pedacinhos que formam a palavra morfologia, vocês que são da odontologia, né? Vocês estudam muito a morfologia. Você que é do direito também estuda muitos aspectos morfológicos. E também a gramática estuda morfologia. Então, se eu entender que essa palavra indica conhecimento da Constituição, não é? Então eu vou entender o quê? A formação de uma palavra. Por isso que vocês podem encontrar, em questão de prova da Marinha, o seguinte tipo de abordagem. Quanto ao estudo morfológico da palavra, diferente do que nós vimos no nosso encontro número 1. O que nós vimos na nossa aula 1 foi o estudo sintático, não é? A sintaxe, gente, não é sintaxe, não. Táxi é aquele carrinho assim, não é? Que nós usamos para condução. Sintaxe, o X tem o som de 2 S ou do C com a cedilha, que estuda a oração. Então, se nós lembrarmos a nossa aula número 1, a palavra mais importante para a obtenção de uma oração é o verbo. E todo enunciado que existe a partir de uma forma verbal, ou seja, toda sentença, não é, que gira ao redor de um verbo, é a denominada oração. A partir do momento que eu encontro uma palavra ou uma expressão e eu vou fazer a análise da sua formação, nós temos o estudo morfológico. E aí uma coisa que eu quero pedir a vocês, por favor, o seguinte: quando nós temos aqui nesse item número 1, a apresentação das classes de palavras, eu quero, por gentileza, que vocês escrevam termos sinônimos que podem cair na prova. Classes gramaticais também significam o quê? Funções morfológicas, isso, lá para a paroxítona. Obrigada. Vou até escrever aqui para vocês. Vamos ver aqui. Classes gramaticais são a mesma coisa do que funções morfológicas, que são a mesma coisa do que classes de palavras. Tá? Então, vamos continuar lendo aqui a nossa apostila. A morfologia, por isso que são chamadas funções do quê? Das constituições das palavras. A morfologia está agrupada em 10 classes, olhem só o termo sinônimo, de palavras, as quais também se denominam classes, olha que lindo, gente, gramaticais ou funções morfológicas. Então já temos, grifem essas terminologias, eu coloquei na apostila, grifem aí, por favor, na apostila, tá? Grifem, sublinhem, coloquem dentro de um retângulo, de uma forma que ressalte, que chame a atenção de vocês, tá? Então grifem, por favor. Classes gramaticais são a mesma coisa do que funções morfológicas, que são a mesma coisa do que classes de palavras. Podem ser variáveis, então vamos dividir as classes gramaticais em 2 grupinhos que a gente encontra aí. O grupo número 1 eu vou chamar de variáveis. E aí quem estiver em casa vai pensar, caramba, que negócio é esse de ser variável? Vou dar um exemplo. Querem exemplo melhor de ser variável do que uma mulher? A gente varia. Conforme o quê? Conforme a ocasião, conforme o humor, conforme o batom, conforme o salto do sapato. Mulher, bicho variável. A gente muda muito, já varia com os hormônios. Não pode falar vareia. Vareia dói, né? Vareia dói, né? Então, se eu vou mudar
uma palavra, ela vai se adaptar a alguma coisa, porque a variação é isso, é a adaptação. Então, como é que uma palavra vai se adaptar a outra? Por exemplo, eu não posso dizer as classes gramaticais é 10. Ai, Ana Cláudia, para, as classes gramaticais são 10. Então, por qual motivo o verbo... Nós vamos ter uma aula de verbo no nosso encontro número 4. Então, por que o verbo é chamado de classe gramatical variável? Porque ele faz uma adaptação com alguma coisa relacionada a ele. Essa adaptação é a chamada concordância. Então, por que eu tenho a denominada concordância verbal? Porque a regra 01, vocês que... Vamos pensar, já profetizar. Vocês, como já são militares, tem que saber o que é 01. É aquele que está assim no topo, né? O top. Então, a regra top 01 da concordância verbal é que ele vai concordar com o seu sujeito, né? Ah, então as classes gramaticais é 10? Não. Então, se eu tenho o núcleo do sujeito, que é a palavra classes, que equivale à terceira pessoa do plural, logo o verbo faz essa adaptação com o núcleo do sujeito e também vai para a terceira pessoa do plural, tá? Outra classe gramatical variável, vou até colocar o asterisco aqui ao lado, é o substantivo. Porque o substantivo, ele se adapta a outras coisas. Eu não posso dizer, por exemplo, dois tenentes. Ai, para, Ana Cláudia, dois tenentes. Tá feio, né? O pior que a gente ouve, né? Ai, chegaram aqui dois tenentes. Ou então, pior, chegou aqui dois tenentes. Acaba com o verbo, acaba com o substantivo, para tudo, né? Não dá. Então, o substantivo, ele se adapta, já que a variação é a adaptação mulher-bicho que se adapta, que muda. Não é porque sempre está de acordo com outros elementos externos. Gente, eu nunca expliquei desse jeito. Hoje acordei animadinha, né? Então, que outros elementos externos fazem a adaptação? Não é? A variação com o substantivo. Querem macete? Aí eu tenho tesão assim, a flor da pele por macete. Então, que se adapta com o substantivo? Escrevam aí para ficar bonitinho. Vou escrever uma palavra aqui na vertical, que é a palavra napa. Napa lembra nariz. Quem tiver narigão vai lembrar esse macete. Por que a palavra napa? Se eu tenho o substantivo, vou escrever essa palavra aqui que vai fazer parte dos próximos 8 anos da vida de vocês. Se eu tenho o nome tenentes no plural, então eu vou observar que palavras estão vinculadas, ou seja, que palavras se adaptam ao substantivo tenentes também no plural. Então, que começa com a letrinha N, que classe gramatical acompanha um substantivo? Numeral. Exemplo, 3 tenentes. Então, o numeral 3, indicativo de plural, acompanha o substantivo, ou seja, está de acordo, por isso que eu tenho a chamada concordância, no plural. A classe gramatical que se molda, que se adapta com o substantivo, começando pela letrinha A, é o artigo. E aí nós já conhecemos os artigos, nós temos os 4 artigos definidos, o, a, os e as, e os 4 artigos indefinidos, uma, uns e umas. Então, o artigo, por exemplo, umas tenentes. A palavra tenentes
não muda, ela sozinha não muda de masculino para feminino, ou seja, ela não se flexiona quanto ao gênero. Por que flexão? Tem os atletas, né, olímpicos, né, os da ginástica olímpica, são super flexíveis, porque os corpos deles se moldam, se ajustam. Isso que na gramática nós estudamos como flexão, ou seja, eu vou adaptar uma coisa com a outra. Então, o artigo se flexiona porque ele está de acordo com o substantivo. A classe gramatical, eu já vi o numeral, já vi o artigo, iniciada pela letrinha P, que está ligada diretamente ao substantivo, é o pronome. Então, eu vou usar a palavra aqueles. Aqueles o quê? Aqueles tenentes. Então, aqueles, palavra no plural, se adapta, se ajusta, concorda com outra palavra também no plural. E a outra classe gramatical, ligada diretamente, que acompanha um substantivo iniciada pela letrinha A, vai ser o adjetivo. Exemplo, se eu tenho a palavra tenentes, pontuais, lógico, militar tem que ser pontual. Olha aqui, mico, chega a reunião depois do comandante, gente, eu vi isso anteontem na minha unidade. Reunião, gente chegando depois do diretor. Ó o mico, gente, isso não é nem mico, isso é um Godzilla. Não pode, né? Tem que prezar a pontualidade. Então, tenentes pontual. Palavra no plural, qualificação marcada pelo adjetivo no plural. E aí a gramática diz o seguinte, que essas funções morfológicas, nesse macetezinho já... Gente, vocês não têm noção, eu vou torrar o saquinho de vocês com essa palavra napa. Eu vou encher ao ponto de vocês dizerem assim, a gente já sabe que é napa, né? Então, numeral, artigo, pronome e adjetivo. Porque são classes gramaticais que fazem, já que elas estão em adaptação com o substantivo, elas concordam com o substantivo. Já que estão de acordo com ele, palavra no feminino, palavra no plural, com o nome no plural. Eu não posso deixar um artigo no singular para um substantivo plural, ou seja, uma coisa tem que estar de acordo com outra. Então, já que vai estar de acordo, vai fazer a concordância. E aí, por que nós denominamos isso que nós vamos estudar na nossa aula número 5 de concordância nominal? Porque vai concordar com o nome. E aí que a gente vai entender o que de fato é a concordância nominal. São as funções morfológicas, são as classes gramaticais que concordam com o nome. Aí a pergunta é, que nome é esse? Aí agora a gente vai entrar na definição de substantivo. O que é o substantivo? É classe gramatical que dá nome. Que dá nome a quê? A sensações, a sentimentos, a lugares, a objetos, a coisas, a pessoas. Eu me lembro que teve uma vez, eu estava dando uma aula particular para um dentista, e aí foram quase 2 horas de aula particular só de substantivo. Expliquei tudo que eu poderia para ele. Aí chegou no final, ele fez uma pergunta de alguma coisa que eu deveria ter explicado para ele. Ele disse assim, Aninha, isso me marcou muito. Ele falou assim, Aninha, tudo bem. Eu entendi o que você me explicou sobre o substantivo. Eu, tá. Mas só me responda uma coisa. O que é substantivo? Eu olhei para ele com uma cara assim de idiota, pensei, gente, eu não expliquei para ele o fundamental que é o conceito. Aí eu olhei para ele e perguntei assim, qual é o seu nome?
Ele devia pensar que eu estava caduca na hora, né? Ele, mas você não... Qual é o seu nome? Aí ele, Leonardo. Aí na hora eu bati numa parede e falei assim, eu estou batendo em que coisa? Parede. Qual é o nome do lugar em que nós estamos? Sala. E ele fuma, né? Fumava. Aí eu perguntei assim para ele, quando você fica muito tempo sem fumar, qual é o nome da sua sensação? Aí ele, ansiedade. Aí ele, eu tô entendendo, o tempo todo você está perguntando do nome de alguma coisa. Eu falei, exatamente. Aí ele respirou fundo e disse assim, agora eu entendi a aula. Precisou que no final ele entendesse que o substantivo era, antes de tudo, uma nomeação, uma designação. Tá? Então, por isso que nós temos esse tópico da gramática que nós vamos estudar na aula 5, concordância, a chamada nominal. Por quê? Por que nominal? Porque concorda com o substantivo e essas funções morfológicas, tais qual, gostaram do tais qual, concordância? Tais qual o verbo, nós chamamos de variáveis porque são classes gramaticais que se flexionam. Lembrem-se do seguinte, flexão é um molde. Então, eu vou moldar uma palavra com outra. Eu vou moldar, eu vou ajustar uma coisa com outra. É isso que na gramática falam de flexão. E aí é muito engraçado que eu dou aula preparatório para concurso há um tempão. Aí aluno, o que é classe gramatical variável? O povo decora. Substantivo, aí decora as classes gramaticais aleatoriamente, verbo, pronome, numeral, adjetivo, artigo, tá. Por que são classes gramaticais variáveis? Porque se flexionam. Por que se flexionam? Cri, cri, cri. Então, eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam. A flexão é um ajuste, tá? Ou seja, eu preciso ajustar um artigo no plural com um substantivo no plural. Entenderam? Só que tem classes gramaticais que não fazem esse tipo de ajuste. Por quê? Porque uma palavra não precisa estabelecer uma concordância, não precisa variar, não precisa moldar com a outra. Que são as classes gramaticais, amores, denominadas de invariáveis. Tá? Aí vai ter outra dica também, porque eu adoro macete. Eu amo dica. Vamos lá. A dica é, vocês são pessoas chiques, e aí quando passarem para a Marinha, vocês vão fazer, depois de alguns meses lá, o chamado plano de férias. E quando que eu vou tirar minhas férias? Eu vou tirar minhas férias em tal período. Mas lógico, vocês vão para onde? Para a Ilha de Capri. É só vocês se lembrarem disso. Primeiras férias da Marinha, para onde eu vou? Né? Vou para Capri. Então vamos lá. Então agora é que eu vou entender o macete. Capri, luxo. Capri, primeira parte do luxo, conjunção. E as conjunções foram estudadas na nossa aula número 1, na nossa segunda aula. Não é? Lembram-se disso? Quando nós vimos as orações, vimos as 5 conjunções coordenativas. Vamos lembrar? Não é? Então, vou até botar aqui as 2 dicas para vocês das conjunções coordenativas e subordinativas. Dica da conjunção, das conjunções coordenativas. Não dei esse macete para vocês? Erótico, gramatical, sensual? Então vamos lá. Sexo a 3, isso é tudo. Sacanagem é tudo, até para... Não, sexo a 3, cada um com o seu cada um. Mas para estudar vale tudo, né? Então, do sexo a 3, nós temos das conjunções coordenativas. E quais são elas? C das conclusivas é X,
das explicativas e as 3 iniciadas pela vogal A. Aditivas, adversativas e as alternativas. E tem um macete, eu acho que eu não passei para isso, mas eu vou passar agora, das conjunções subordinativas. É um macete meio maluquinho. Parece até nome parece até uma fórmula, parece até nome de princípio ativo. O macete é calco 5, numeral 5. Fim protém. Contra joanete, dor de corno, dor de cabeça, tome calco 5, fim protém. Por que calco 5, fim protém? Cal, das conjunções causais. Por que co5? São 5 iniciadas por co. Quais são elas? Comparativas, conformativas, consecutivas, condicionais e concessivas. Cuidado que as conclusivas vêm lá nas coordenativas. Calco 5, fim. F de finais. De integrantes, as integrantes, o que, o se e o como, que iniciam a oração, que a gente pode substituir pela palavrinha isso. Pro de proporcionais, tem de temporais. Gente, isso é um luxo, né? Dá licença, obrigada de nada. Né? Então, é outra classe gramatical invariável, que começa pela letrinha A, é o advérbio. Nós já vimos o advérbio de uma maneira muito rápida. Hoje nós vamos estudar o advérbio hoje com mais profundidade. Nós já o conhecemos de uma maneira rápida na nossa aula número 1, na sintaxe, como o elemento circunstancial que é classificado na função sintática de adjunto adverbial, que na morfologia é classificado como advérbio. Só um momentinho. Caiu a tampa da Ai, gente, minha mãe falava que eu tenho mão furada. Vamos lá, o advérbio, tá? Então, vamos lá, vou para a Ilha de Capri. Então, C de Capri, conjunção. A do Capri de advérbio. PR de preposição. A preposição... Não adianta a gente ficar decorando a, ante, de, com, entre, perante, sobre, sob, até. Não precisa ficar decorando isso, porque a preposição ela tem uma função muito específica que, coincidentemente, é a mesma da conjunção. O que a preposição e a conjunção vão ter em comum? São classes gramaticais que fazem papel de junção, são conectores. Só que a conjunção, ela junta, ela une o quê? Orações coordenadas ou orações subordinadas. Enquanto que a preposição vai juntar o quê? Palavras. Exemplo, corpo de oficiais. Gostaram da preposição de? Né? Então, eu tenho a preposição de que junta a palavra corpo à palavra oficiais. Começo a trabalhar hoje. Eu tenho a locução verbal, começo a trabalhar. E aí eu junto o verbo auxiliar, começo, com o verbo principal, trabalhar, por meio da classe gramatical própria para isso, para juntar palavrinhas, que é a preposição, tá? Só que a preposição, não vem assim só para isso. E aí, no contexto, a preposição, ela desempenha um papel importantíssimo, palavrinhas-chave, que são relações de sentido. E isso já caiu na prova da Marinha. De que maneira? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, a preposição de, não é? E aí eu digo o seguinte, assinale a alternativa em que o elemento em destaque, que vai ser a preposição, assume valor diferente dos demais, não é? Então, eu tenho, por exemplo, casa de madeira, né? Então, qual o valor semântico, qual o sentido da preposição de? Matéria.
me diz do que a casa é feita, né? E agora, se eu digo assim, blusa de algodão, de novo, qual o valor semântico da preposição de? Indica também matéria. Agora, se eu digo cheguei de metrô, aí a preposição de não tem essa mesma noção de do que uma coisa vai ser feita. Não tem o valor de matéria, mas de meio de locomoção. Entenderam? Né? Então, se eu digo assim, farda do militar, do é de com o. E aí, o que significa a preposição de? Posse, propriedade. Entenderam? Não é só dizer, eu sei que de com acento é a flexão do verbo dar, de sem acento é preposição, tá, mas qual é a da preposição? Ela junta palavrinhas, ou seja, junta elementos oracionais e no contexto vai indicar um sentido apropriado para isso, tá? E a outra classe gramatical que não concorda com nada, não se flexiona, por quê? Não sai de masculino para feminino, não sai de singular para plural, não faz flexão de grau, não tem aumentativo, não tem diminutivo. Aqui começa pela letrinha I. A interjeição. E a interjeição apresenta também um papel específico. Para que serve a interjeição? Função morfológica indicativa de sentimentos. Só um momentinho que eu vou molhar o bico.